seus atos definem a sua nobreza. Isaías 32, versículo 8. Mas o nobre faz planos nobres e graças aos seus feitos nobres permanece firme. O nobre está estabelecido pelos seus feitos e pelos seus planos nobres. É assim que ele está estabelecido. Veja só, o nobre possui algumas características, são várias, é claro, mas eu selecionei algumas e vou passar para você nesse texto. O nobre, possui disposição, coragem, perseverança, ousadia, governo, projeto, humildade, discernimento, carisma, resiliência. E isso tudo é um pacote. E nesse pacote você poderia chamar fé. A fé, ela tem que desatar essas características na vida de um nobre. Os níveis de nobreza, eles são liberados. Quanto mais eu conheço, mais eu terei condições de liberar um nível maior de nobreza, de acordo com o conhecimento e a prática dos princípios estabelecidos. Você deve entender que o nobre, ele é estabelecido para vencer o mal, proteger o reino que governa. Essa é a ideia de Deus. Quando Deus estabelece o nobre, ele quer que este vença o mal, que ele proteja o reino e que ele venha ampliar esse reino. O nobre não pode estar acomodado à vontade com o reino que tem. Em nenhum texto na Bíblia Sagrada há um pedido de acomodação. Na verdade, ele põe a gente para sonhar, para levantar, para a gente não entregar os pontos. Diga ao fraco, eu sou forte, amém? A Bíblia nos ensina a sonhar, a buscar em Deus, pegar nossos sonhos, nossos desejos e lançá-los aos pés do Senhor e dia após dia determinar sobre ele. E é lógico que é um caminho correto para fazer isso. E eu vou falar para você hoje, comparar algumas pessoas na Bíblia que são nobres, mas elas têm níveis diferentes de nobreza. E isso sim vai revelar o final daquilo que a pessoa vai transferir. Tudo aquilo que você é, você transfere para as pessoas. Nós só conseguimos transferir aquilo que temos. Sempre daremos às pessoas o que nós possuímos, aquilo que temos por essência, aquilo que está no nosso âmago de verdade, não aquilo que é maquiagem, não aquilo que nós maquiamos. A maquiagem, ela cai. Por que é usado maquiagem? É para realçar a beleza ou para esconder defeitos. Se você vê uma pessoa que tem uns olhos belos, ela vai delinear a sua sobrancelha de forma a revelar os seus olhos. Se a pessoa faz um corte de cabelo para definir o perfil do seu rosto, para esconder o defeito ou realçar a beleza. Essa é a ideia da maquiagem. A questão é que a maquiagem, ela borra, ela cai. E a verdade é que Deus espera que no caráter nós não usemos maquiagem, mas que no caráter nós sejamos o que devemos ser, compreendamos nossos defeitos e lutemos contra ele. Não é a pessoa sofrer a maldição, Gabriela. Eu nasci assim, eu sempre fui assim, então eu sou assim. Se você quiser, eu sou assim. Não, um nobre jamais pensa desse jeito. Um nobre, ele identifica defeitos, ou por outros é identificado os defeitos, e ele tem humildade e fala, não, eu não quero carregar mentira, preguiça, procrastinação, medo, insegurança, dúvida. Eu vou trabalhar contra isso. Todos nós possuímos defeitos. A diferença é como nós lidamos com esse defeito. Somos acovardados, somos acomodados, ou então arrogantes, porque eu vou ser assim, ou então somos humildes e dispostos a serem transformados. Todo ser humano deve passar por um processo de transformação. E o melhor e maior e mais eficaz processo de transformação, ele está na comunhão com Deus, amém? Quando eu venho ter comunhão com Deus, quando eu leio os princípios do Senhor para os nobres, e eu aplico esses princípios em minha vida, eu estou sendo moldado. Olhe para você ver bem, os princípios são aquelas coisas imutáveis, eles não poderão ser mudados. Princípios não mudam, princípios é aquilo que é imutável. E o meu caráter revela os princípios que eu guardei. Princípios são valores inegociáveis. Se eu tenho princípios, eu sou inegociável quanto a eles. E o meu caráter revela os princípios, e esse revelar aponta para o nível de nobreza em que eu caminho no Senhor. Você vai transferir isso para as pessoas. A maquiagem esconde o que é ruim ou realça o que é belo, mas é apenas uma maquiagem.
Isso para o físico, em muitos, tem funcionado. Mas para o caráter, eu não posso usar máscara. Tem pessoas mascaradas. Elas mostram ser gentis, amáveis, submissas, dispostas. Mas no fundo, a essência dela elas não são. Mas a essência vai manifestar. A maquiagem para o caráter, ela não dura muito tempo. É impossível. Até mesmo a maquiagem natural para o físico não dura muito tempo. A verdade é que tem hoje é uma maquiagem permanente. Mas é uma tatuagem gravada. Entra na pele. Então qualquer coisa durável tem que estar mais interno do que nunca. Tem que estar lá dentro. E muitas vezes, quando é superficial, só passado por cima, uma pessoa que tem um caráter que ela maqueia, ela finge ser educada, ela finge ser amável. Eu estava na Vivaz e um amado irmão me disse algo que o Senhor falou, confrontou o caráter dele e a postura dele foi verdade. Ele é um camarada educado, ô meu querido, ô meu amado, bem dócil, mas na verdade Deus falou para ele misturou educação com humildade. Não tem nada a ver. O humilde é uma virtude, ele é humilde na essência. O mal vindo não vai tirar a humildade dele. Mas o educado, de acordo com a circunstância, ele pode se revelar arrogante e soberbo, normal. E a pergunta é, você é humilde ou é educado? É bom ser os dois. Mas você pode ser educado e arrogante, soberbo. Você pode ser educado e obstinado. Você pode ser educado e ser insubmisso, rebelde, desalinhado à vontade de Deus. Agora, observe, querido, que o nobre se define pelos seus atos nobres, pelos seus feitos nobres. A nobreza procede de um novo nascimento com o Senhor Jesus. O nobre dos nobres foi o Rei Jesus. E a essência do Senhor Jesus na vida, como Jesus se procedeu, como ele agiu. Agora, eu vou vencer o mal. Levante sua mão e diga, eu fui levantado para vencer o mal. Eu fui levantado para estabelecer o bem, para proteger e ampliar o reino do nobre. Tudo que está à sua volta, Deus deseja que aumente. Deus deseja que cresça, que isso se torne exponencial. Agora, você precisa ter um foco em Deus, que o nobre, ele tem princípios, e se esses princípios não estão claros para ele, ele vai se perder. Tem nobre perdido, você sabia disso? Não, eu sou nobre, mas que nível de nobre eu sou? Esse nível ele é adquirido pelos princípios que nós estamos estabelecendo aqui, pelo conhecimento. A vontade de crescer é nobreza. Eu quero crescer no meu intelecto, eu quero crescer financeiramente, eu desejo crescer em todas as esferas da minha vida. Agora, crescer dói, é necessário investir no crescimento. Se você pega uma criança e ela não é bem alimentada, ela não é bem instruída, ela será uma criança defeituosa, sim ou não? Ela vai manifestar raquitismo, ela vai manifestar deficiência na cultura e várias coisas, porque os pais não investiram sobre aquela criança. E para aquela criança crescer, desenvolver de forma saudável, um alimento correto, isso cabe para nossas vidas até o dia que saímos dessa terra. Sabe, a sua saúde intelectual, a sua saúde emocional, depende daquilo que você anda absorvendo, daquilo do seu investimento. Não lê, é só a televisão, é filme nojento, é coisa sem cultura. Qual é a nobreza? É nobre, irmãos, sentar várias e várias horas na frente da televisão, sem tirar um tempo para poder entrar na palavra, para conhecer caráter e aprofundamento. Que nobreza é essa? Vai vir apenas à igreja, você é um nobre. Qual é o nível da nobreza que nós estamos estabelecidos e vivendo? Fazendo uma comparação para nós sobre o rei Saul. 1 Samuel, no capítulo 10, nós temos a história do rei Saul. Nesses textos aí, nós não vamos ler, apenas eu quero citá-los aqui, porque há um processo do rei Saul, do capítulo 10 até o capítulo 17, adiante, você vai tendo um revelar do nível do caráter desse nobre. Saul, ele é um nobre. A Bíblia diz que as jumentas de seu pai perdeu em 1 Samuel capítulo 9, e ele saiu à busca. Havia um clamor para que o nobre seja levantado. Diga, há um clamor para que o nobre se levante. Levante sua mão e diga, eis-me aqui, Senhor. Fala para o seu irmão, você é resposta de um clamor para que o nobre se levante. Havia um clamor e então foi levantado Saul como nobre. Ele foi ungido, ele foi declarado, ele empossou-se como rei, ele teve o reconhecimento do seu reinado, ele teve sinais
de que Deus o chamava para a nobreza, para que ele governasse, liderasse, mudasse o ambiente. Diga, o nobre é um transformador de ambiente. O ambiente que você está tem a sua cara. Sua família possui a sua cara. Tem todas as características, bom ou mal. O nível de nobre está dentro da sua casa, menos ou mais está estabelecido. Nós somos transformadores de ambiente. Não podemos ser transtornadores. Às vezes até sim, porque mudança gera transtorno. Verdade, sim. Muitas vezes, quantas mudanças não gera? Gera transtorno. Não é cômodo, é incômodo. Mas o nobre, ele é um transformador de ambiente. Amém? Levante sua mão e diga, por onde eu passar, eu vou transformar o ambiente. Onde eu chegar, eu vou levar a nobreza. Como é que acontece? O nobre, ele é estabelecido para vencer o mal, estabelecer o reino, ampliar o reino, proteger o reino. Esse é o foco de Deus para você. Você, amado, que me escuta neste momento, foi chamado por Deus para transformar o ambiente, para vencer o mal, para estabelecer o que é bom, para retirar o maligno, para, colocar o reino de Deus em evidência, ampliar esse reino, trazer saúde. Havia problemas na nação de Israel, e Deus então coloca Saul e dá a ele toda a marca. Ele é honrado, porque o profeta diz para ele, vem comigo, chama ele para perto, coloca para ele a honra da comida melhor, a mesa dos melhores lugares. O melhor lugar é para os nobres, amém? O nobre tem que ter essa visão daquilo que é melhor, daquilo que é excelente. E Samuel chama Saul e dá a ele o que é de melhor. Quantos têm recebido o melhor de Deus aí? Quantos têm recebido o milagre? Essa é uma marca de que Deus te reconhece como nobre, ainda que você diga eu não mereço, mas o Senhor nos chamou e o chamado dele nos tornou nobre. Foi a escolha do Senhor e a mão de Deus que nos fez nobre. Agora Deus tem abençoado, você tem bênção de Deus, você tem tido o favor de Deus, Deus tem te estabelecido como nobre. Saul teve o melhor da mão de Samuel, que era o profeta, e ele foi chamado nobre, comeu o que era melhor, sentou na melhor parte, foi ungido rei, e depois ele foi declarado entre os povos que ele era rei em Israel. E a Bíblia diz que esse cidadão deveria fazer o quê? Vou sentar e governar. Diga, o desejo do nobre é governo. Os filisteus estão em volta da terra, tentando tomar aquilo que eu dei para vocês. Organize o povo, junte o povo. Organize sua casa, junte sua casa. Andarão dois juntos se não tiver de comum acordo. Sua família anda junto, vocês andam juntos, vocês têm a mesma visão. A igreja anda junto, a sua célula anda junto, sua rede anda junto. Você é uma pessoa de unidade, porque o propósito do nobre é união, é unidade. É um plano. Como é que ele vai fazer? Ele começa a juntar o povo, porque o povo dividido vai ser vencido. Em toda a casa, todo o reino dividido. E dividido é não seguir o mesmo propósito. Está na mesma casa ou na mesma igreja, não significa que anda junto, não. Podemos ser um saco de batata, mas podemos não ser um purê. Purê, eu tenho que tirar a casca do isolamento. Para a batata ser purê e saboroso e atender muita gente, cada batata tem que sair do seu isolamento. Tirar a casca, permitir ser moído para que todos se tornem um só. Porque você mora na mesma casa, vocês são unidos, tem unidade de propósito. Ah, porque você vive na mesma célula, na mesma rede. Não, é muito mais do que isso. Veja você, se sua casa, sua rede, sua célula, se sua vida não são focos de isolamento. Saul fez isso. Ele entrou para todo Israel, em vez de juntar o propósito. Olha as coisas que nós encontramos na vida de Saul: medo, procrastinação, precipitação, orgulho e ressentimento. Essas coisas alternam na vida de um nobre de nível baixo. Você sabe o que tem que fazer, Saul? O inimigo está aí. A terra eu dei ela a você. Ei, a gente não casa com tudo pronto, sim ou não? Alguns até esperam isso e fazem isso. Não, eu só vou casar depois que eu tiver concluído minha faculdade, comprado meu carro, comprado a minha casa, ter todos os móveis e um dinheiro em caixa. Ainda assim não é tudo. Ainda falta muito mais. Vida a dois é um desafio incrível e é lindo. Você nunca vai para um projeto com tudo pronto. Não tem como. Falta coisas. Materialmente, talvez você possa mensurar. Mas quando você vai viver a dois, por mais que tenha lido vários livros, você vai ter que ter a convivência para você provar que você está realmente no projeto. Você vai ser provado no meio disso. E Saul foi colocado. Saul, o que um governo faz? O que um nobre faz? Transforma o ambiente para melhor. Saul, você precisa juntar o povo de Israel, porque reino dividido
Casa dividida vai ser destruído, não vai resistir. E eu digo para você, estar no mesmo lugar, um grupo de pessoas, não quer dizer que eles sejam unidos. Há muito mais do que isso. Saia da casca do isolamento. Não deixe seus filhos, não deixe sua esposa, não deixe seu esposo, não deixe suas células, os seus líderes estarem no mesmo lugar, mas de foco isolado. A prova é que vocês sonham a mesma coisa, vocês pisam na mesma terra. E Saul sabia o que deveria fazer, mas não o fez. Entrou em Israel e falou, então eu sou o governo aqui. O nobre procrastinado, ele deixa a guerra bater na porta para depois ele tomar uma atitude. Ele já sabe o que fazer, mas ele não fez. O inimigo vai bater a porta. Você sabe quando foi que ele governou? A Bíblia diz que ele juntou todo o Israel quando ele foi reinar. E ele pegou 3.000 homens, ficou com ele em uma região. 1.000 homens deixou com o filho dele. Olha a covardia. Por que ele pegou 3.000 homens e o filho dele ficou com 1.000? Nobre covarde. É o nível de Saul. Ele tem muito medo. Aquela pessoa que pensa nela. Não, se eu estiver bem, os outros é que se exploda. É a maldição de Ezequias. Quando a profecia veio dizendo, olha, quando você estiver vivo vai ser bem. Mas quando você morrer, os seus filhos vão para a prisão, vão para o cativeiro. Sabe o que ele falou? Boa é a palavra do Senhor. Porque no meu tempo eu vou viver bem, não importa os meus filhos. A Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos. E tem pai que fala, não, eu vou ver meu tempo. Meu filho é que se enrosca. Princípio errado. O nobre, ele projeta para os filhos. Não, eu ralei, meu filho vai ter que ralar. Que princípio idiota é esse? Você não pode realmente poupar o seu filho de enfrentar lutas, mas é nobre você promover um futuro melhor para os seus filhos, para os seus discípulos. Quando eu liderei a minha geração, eu ralei demais. Agora que cada um também rale o tanto que tem que ralar. Isso é uma lei universal natural. Você tira a mão de fazer o que você tem que fazer, você já transtornou o ambiente, você já pesou o ambiente. Aqui está os feitos que o nobre faz. Saul pegou 3.000 e ficou se autoprotegendo, sabe? Autopreservação. Colocou tudo para que ele tivesse mais proteção. E o filho dele estava com 1.000 do outro lado. Agora, Saul, você tem que pôr o inimigo para longe. Ele está muito perto da sua casa. Ele ficou 1 ano no canto dele, o filho dele no outro canto. E ele não tomou atitude, não fez o que devia fazer. Um nobre sabe o que tem que fazer e faz o que precisa ser feito. Um nobre, pelos seus feitos nobres, permanece firme. Quais os feitos que definem a sua nobreza? Saul estabeleceu e falou, agora volta cada um para sua casa. 1 ano depois, cada um voltou para sua casa. Diga, nobre, não volta para casa enquanto não cumpre aquilo que foi chamado. Ei, nobre governante, o Senhor te colocou para você definir alvos, metas, planos. Enquanto essas coisas não se concluírem, você não pode se acomodar. Você tem que se erguer, espírito de guerra, espírito de luta, espírito de sonhar. Eu preciso conquistar. Deixa eu perguntar aqui quem está vivendo tudo que sonhou e não precisa de mais nada. Existe nobre neste lugar que tem sonhos, planos nobres? Levante sua mão aí. Não dá para ficar acomodado, não dá para voltar para casa. Ele fingiu que estava governando, fez alguma coisinha, se autopreservou, mandou todo mundo para casa e ficou 1 ano depois que ele estava nessa condição, foi que seu filho Jonatas, não aguentando a pressão, porque os filisteus passavam na porta da guarnição e humilhavam e afrontavam. Eles estavam cutucando para a guerra o tempo inteiro. Isso é notório para mim e para você. O diabo tem afrontado sua família, afrontado sua casa. Ele sabe que você pode ir mais, mas ele aposta no seu medo. É pesado, eu preciso viver minha vida, sabe? Eu preciso estar tranquilo aqui, confortável. Quem busca conforto nunca faz história, nunca deixa legado. Sua família não pode ser um núcleozinho isolado. A família do nobre, ela explode em nobreza, ela transmite nobreza, alcança famílias, familiares, vizinhos. Porque que vai se tornar grande, ainda que seja pequeno, nunca pensa pequeno. Saul tinha 3.000 homens, ele podia ter ido enfrentar a guerra, ele podia ter colocado mais pontos, ele ficado com 1.000, o filho dele com 1.000, outro com 1.000, outro com 1.000, 4 pontos, e vamos atacar, vamos ampliar nosso reino, nós vamos crescer. Aqui em casa a gente vai fazer faculdade, aqui em casa a gente vai estudar, nós somos povo de Deus, aqui nós somos gente de Deus, aqui os princípios esses, aqui nós cultuamos a Deus, estamos unidos, vamos para cá, todo mundo vai para lá, todo mundo vai, onde eu vou vai todo mundo. É isso que Deus sonha com o nobre Saul. Você está procrastinado porque você tem medo. A base do governo desse homem aqui é do medo. Uns pode ser acomodação, pode até não ter medo, mas é acomodado. Você sabe que ele tem medo porque ele coloca 3.000 na sua guarnição e 1.000 na do seu filho. Ele tem muito medo. Você tem medo do quê? Tem gente que é procrastinado porque é acomodado. A preguiça, irmãos, é a maior maldição que cai sobre a vida de um homem. Tem gente que tem preguiça de vir buscar a Deus, de vir fazer a campanha, tem preguiça de acordar na madrugada, tem preguiça de ler um livro. E ele curte a preguiça na frente de uma televisão.
colocando veneno dentro da sua alma, porque nem filtram filmes que estão assistindo. Entre o nobre e o perdido não há nada de diferença na vida de um nobre do nível bem baixo. Você foi chamado para ser nobre, sonha nobremente, tenha planos nobres, faça feitos nobres, por isso você vai ficar firme, nada vai te abalar, porque você tem planos nobres e feitos nobres. E aqui Saul revela essa característica dele, chamado nobre, escolhas medíocres, chamado nobre, decisões infantis. Ele ficou na dele, não mudou nada, nada mudou. O que mudou desde que você entrou na fé? O que mudou na sua vida? A história de quem? O que está mudando? Quem anda com você? Quem caminha com você? Quem é a geração? Você está deixando um legado de verdade? Então Saul está lá no meio. De repente ele um dia chega, porque tudo que passou na vida dele, os sinais de Deus, a profecia do Senhor, a unção, o reconhecimento, a proclamação, nada disso mudou em Saul, a não ser colocar 3.000 pessoas para proteger, autopreservação. Mas eu preciso ser protegido, eu preciso, gente do céu. Olha, eu não vou assumir uma célula, é muito difícil. Olha, eu não vou assumir uma igreja. Gente, é autopreservação. Eu não posso devolver o meu dízimo, eu estou passando apertado, eu não posso. Isso é nobre. Autopreservação, não entender o projeto do reino, não entender o chamado do rei, não honrar o chamado do rei. E ele está lá no meio de Israel. Um dia ele chega e o desespero bateu a porta. Quando a guerra chega na terra do nobre, revela o nível de sua nobreza. Ele esperou a guerra, procrastinado. Fomos chamados para fazer guerra, para vencer o mal, proteger o reino, ampliar o reino, suas conquistas pessoais em Deus, em todas as áreas profissionais de sua família, é a célula, é a igreja, é a sociedade, sabe, o reino dos céus. Eu fui chamado para isso e não faz nada. De repente, olha aí o problema na porta da casa, olha o problema na vida do filho, olha o problema, não anteveio, não se posicionou, cristãos que não se envolvem, que não entram na guerra, nobres que não se dedicam, e revela-se na verdade o nobre medíocre. Onde não há governo, há queda. E a entrega, frustração, humilhação. E Saul assustou. Nos textos da consagração de Saul, você vai ler a partir do capítulo 10 de 1 Samuel. O inimigo falou isso, que todo Israel arrancasse-se o olho direito de cada homem, para que assim a vergonha fosse colocada. Quer dizer, preguiça, acomodação, procrastinação, o diabo faz uma proposta. Eu vou arrancar um olho seu, eu vou arrancar sua visão. Você vai ter uma visão diminuída. E por causa do grande nome que vocês têm, vai ser uma grande vergonha, porque aquele nobre que tem um grande chamado e toda potencialidade para resolver, e vive com uma visão empobrecida, pequena, é uma vergonha. Tinha um amado irmão em nosso meio, que um dia ele falou para mim assim, ó, não, pastor Hamilton, eu quero ser pastor. Ele já era pastor comigo aqui, infelizmente. Eu quero ser pastor, mas eu quero ser pastor de uma igreja pequenininha, lá no interior. Saí de perto dele, ajoelhei e falei, me liberta pelo amor de Deus. Eu quero nobres, que tenham visões nobres, que tenham planos nobres, que sonham com as coisas grandes, que almejam deixar um legado, fazer história. E isso é uma bomba aqui dentro. É o chamado que faz ele nobre. Então Saul assustou e falou, o quê? Eles vão arrancar o olho e deixar a vergonha? Não. E ele chamou o povo para a guerra. Foi a única vez que Saul lutou. Alguns nobres acham que eles são nobres porque fizeram um único feito nobre e depois entrou na acomodação. Não! O nobre, ele é nobre nos seus planos nobres, nos seus feitos nobres, dia após dia, e por sua nobreza ele ficará firme. Se algum tempo foste nobre, com grandes feitos nobres, mas agora já não há mais nada, foi ser nobreza. Avisaram a Saul, não. Ele continuou. Medo, orgulho, insubmisso, procrastinado. Ele continuou precipitado. Diga precipitação. Ele faz sacrifício fora de hora. Fala sem pensar. Porque ele é um nobre que não investiu em saber o que é ser nobre. O que é viver a vida nobre? O que são os princípios nobres? Eu vou ter que desenvolver minha nobreza, ampliá-la, e eu preciso avançar. E quando chegou a guerra, ele não tinha confiança. Então ele fez precipitações, sacrifício fora de hora, atropelou liderança. E a maldição começa a acompanhar Saul. Porque os meus atos definem o nível de minha nobreza. Saul, todo mundo vai ter o que você tem. 1 Samuel no capítulo 17 fala do grande confronto entre esse povo. Os filisteus, o inimigo está querendo vir acabar com o rei, porque sabe, já desconfiaram, cada um luta por si, eles têm uma aparência de ser guerreiros. A gente encontra tudo isso lendo a palavra. A Bíblia diz que Davi sonhava ir para o exército de Saul, que ele formou um exército, e o povo malhava todo dia, ficava todo mundo lá, as meninas olhavam aquele povo, né, todo mundo, e Davi falava, eu também quero estar no exército de Saul. Ele conseguiu vender uma imagem muito maior, era apenas uma maquiagem. Toda guerra revela o princípio do nobre. Quando a guerra chega na sua casa,
casa, quando a guerra chega na sua vida, ela vai revelar o nível de nobreza que você possui. Ressentimento, mágoa, raiva, ódio, precipitação, rebelião. Não, ninguém nunca me amou. Vitimação, ninguém nunca se importou comigo. O que fizeste tu, ó nobre, de tua nobreza? Saul leva todo mundo para o vale, porque a guerra vai ser forte, o inimigo vai vir. Fala para o seu irmão, o inimigo vem. Existe o dia mau. É isso que a Bíblia nos prepara o tempo inteiro. Somos exortados a estar vigilantes o tempo inteiro, porque a guerra vai vir. O nobre não baixa suas armas, o nobre não perde sua nobreza, o nobre não negocia seus princípios, o nobre, ele quer avançar e crescer o tempo todo. Então Saul põe todo mundo para a guerra. Capítulo 17, 1 Samuel, Davi e Golias. E a gente começa a ver outros princípios. Porque a Bíblia diz que durante 40 dias, eles se colocavam de pé todo dia para lutar. Mas a verdade é que eles nunca estavam dispostos a lutar. Se você não ama com entrega aquilo que você ama, você pode até falar sobre isso, mas ninguém vai te acompanhar. Como eu quero levar alguém a alguma coisa que eu mesmo não estou muito afim, ainda que eu saiba que é nobre, é sério, mas eu falo assim, ó, difícil, né? Não, eu vou, deixa eles aqui. Vai matar a sua geração, vai matar a sua família, porque eu só transfiro aquilo que eu tenho como essência. Irmão, se é princípio e é essência, não negocio. Acabou, é desconfortável para mim, vai ser desconfortável para o outro, mas esse é o caminho da vitória. Quem diz que o caminho da vitória é feito em parque de diversão? Aí aquilo apenas serve como distração. O nobre não pode ser distraído. Atento, sonho, e aqui está o foco. Chegou a guerra, 40 dias. Olha a guerra! Todo mundo se levanta, arruma para a guerra, porque esse foi no primeiro dia, falou, não, agora nós vamos pôr a casa para cair. Esse filisteu foi folgado demais, rapaz. Só que se você vê, o comentário que saiu no meio de Israel era um comentário de medo. Quando a guerra chegou na porta, nossa, e agora, como vai ser? Nossa, quer dizer que nós estamos com um problema financeiro? Deita e vai morrer. Quer dizer agora que nós descobrimos que tem um problema de droga em casa? Eu vou me matar. Quer dizer que agora o casamento está ameaçado? Eu vou fugir mesmo. Ei! A guerra bateu na porta. Não, nós vamos mudar essa história. Sabe qual é a notícia que saía? Saul se tornou odioso. Ele já tinha medo, tinha 3.000 pessoas com ele. A hora que ele ficou sabendo que o filho dele tinha arrumado uma guerra, que a guerra ia vir na porta da casa dele, ele foi com raiva do filho dele e aumentou o medo. O medo, ele congela. Faz a pessoa ser precipitada. Faz a pessoa ficar em desbarate total. Vamos para a guerra então. Fui empurrado para a guerra. Saul, você foi levantado para guerrear. E por que na hora da guerra estás com tanto medo? Você se distraiu e não entendeu o propósito. Deus nos chamou, irmãos. A Bíblia diz que somos soldados de Cristo. Há uma advertência dizendo que o soldado de Cristo não se envolve com as coisas dessa terra. Ou seja, ele não perde o foco. Algumas pessoas se desesperam e perdem as estrebelas porque viveu a vida distraído. Não estava preparado para o dia mau. Não estava envolvido na guerra. Não houve uma vida de oração. Não houve uma vida de investimento em princípios. Não houve uma vida de dedicação. E quando a casa caiu, vamos fazer uma campanha. Vamos fazer uma campanha. Tomara que Deus nos ajuda. Meu líder, você podia orar para mim, mas meu filho, você está com dificuldade na célula. Não, se você falar, eu vou todo dia na célula agora. Se você falar, eu vou estar nas reuniões, eu vou estar aqui. Não, me ajuda. Aí ele quer fazer, depois que volta a calmaria, ele volta para a procrastinação, porque é controlado, regulado, governado pelo medo e pela procrastinação, acomodação. Ele não é livre. O nobre define o nível de sua nobreza pelos seus planos nobres e pelos seus feitos nobres. Por isso, ele permanece firme. Senão ele balançou Saul. E saiu todo mundo para a guerra. Saul morrendo de medo, porque a coisa ia pegar feio. Ele é o rei. E como rei, ele é o alvo. Diga, eu sou o alvo. O inimigo quer você, ele está de olho em você. Para que o projeto que Deus desejou para você, que é super nobre, para que o feito nobre que está destinado a você, nunca realize. E ele foi para a guerra o quê? Autopreservação, ele já tinha excesso. Ele foi para a guerra forçado, porque como é que não vou? Eu sou pai de família, como é que eu não vou? Eu sou esposa, como é que eu não vou? Meus pais estão precisando que eu me levante, eu já senti de Deus, como é que eu não vou? E vai forçado por uma guerra, porque ele não quer lutar. Nobre de nível baixo, não quer lutar, é preguiçoso, não se envolve, não determina, é acomodado, faz do jeito que quer, não tem direção, é desgovernado, não tem princípios estabelecidos, e nem nestes investem, por isso a ausência de princípios claros. Mas ele faz o quê? Põe todo mundo na guerra. E Saul toca a trombeta e todo mundo se arma. Quando eles estão lá, eles não estão preparados para a guerra. Porque descendo do outro lado vem um camarada enorme. Grandes problemas, revela os nobres. Revelou.
os nobres no exército de Saul. Quando desceu, ele falou assim, ei, eu estou daqui, vocês daí. Vocês têm um governo, nós temos outro. Vamos para a guerra mano a mano. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem guerra, meu filho, que a mamãe não vai resolver. Tem guerra que o papai não vai resolver. Tem guerra que só você resolve. Enquanto não resolver, vai ficar humilhado, frustrado, fracassado e perdendo batalhas. Isso é para mim. Minhas guerras, minhas batalhas, é minha. Desce aí alguém e faça uma guerra pessoal. No meio daquele exército de Saul, ninguém, o primeiro aí a guerra deveria ser Saul. Ele é o líder. Não peça para ninguém fazer algo que você não está disposto a fazer. Ainda que você mande por mandar, no fundo você não quer, vai ser o que está em essência em você, que será transferido. A cara é a essência aqui dentro. O camarada tinha 3 metros de altura, só a ponta da lança dele pesava 7 quilos. A armadura do cara é 60 quilos. Ele ainda vinha com escudo na frente e ele ainda tinha um escudeiro. O diabo é covarde. O dia que ele quiser atacar sua nobreza e sua vida e aquilo que você possui, ele vem armado até os dentes porque ele é valente. A Bíblia diz que só um mais valente ainda pode entrar na casa do valente, amarrá-lo, manietá-lo. O diabo reconhece você que é valente, mas ele tem valentia para entrar e te amarrar. Agora, na unção do Senhor, o que Deus espera é o contrário. Que o seu casamento que está na mão do diabo, sua vida relacional, profissional, seja o que for, você vai lá, amarra esse capeta. Ele te ameaçou 2 vezes. Ele lutou, você luta 2 vezes mais. E vençam, amarra, porque a nobreza do nobre é ousadia, coragem. Quem é que foi? Eu fico pensando, irmãos, 40 dias. E é engraçado, você pode ler no capítulo 17, que a Bíblia diz que aquele homem, Golias, primeiro dia ele desceu no pé da montanha e ficou de cá. Ele não sabia o que ia descer de lá. Quando o inimigo te ataca, ele não sabe o que vai vir. Ele não sabe se vai levantar um leão ou um gatinho. Ele não sabe se vai levantar um ousado ou um acomodado medroso. Mas ele ataca. Ele é valente, ele quer ganhar o território dele. Agora, o ato, a reação, define o nível da nobreza. O gigante chega e esbraveja, fala um monte, ninguém luta. Todo mundo de manhã se põe de frente para a guerra, mas ninguém vai para a guerra. A vida é uma oportunidade de lutar, de guerrear e fazer história e deixar um legado. Apenas levanta, apenas vive. Não tem plano, não tem propósito, não tem nada. Está ali, não conhece princípios, não conhece e nem quer investir nele, porque toma tempo, é difícil. E ele fica ali posicionado e quando a guerra chega, ele não desce porque ele não sabe fazer o quê? Autopreservação. Ele recebeu do líder dele, ele recebeu de quem está na frente, irmão. O que é que nós estamos transferindo para essa geração? O que é que nós estamos ensinando para aqueles que chegaram, para aqueles que estão vindo depois de nós? Saul, olha o exército que você tem, rapaz. Povo procrastinado, medroso, arredio. Saul tinha que ter descido do trono na hora. Falou, mas que bagaça é essa aqui, rapaz? O cara veio no meu quintal fazer bagunça, eu vou quebrar a cara dele. Tira essa veste de rei, me dá uma armadura, rapaz. Deus me chamou, eu tenho sinais, eu fui ungido, reconhecido, eu já venci uma guerra lá atrás, pois agora esse gigante vai pro pau. Mas Saul falou assim, não, mas ele é grande demais, gente do céu. Eu não vou dar conta de sair desse problema. É difícil, é complicado, é pesado. E ele ficou nessa situação 40 dias. E aí Golias no primeiro dia andou só um pouquinho, porque ele falou, vai que vem um guerreiro de lá e vem me enfrentar. Aí no segundo dia ele viu que não, já deu mais um passinho. A Bíblia, é incrível, a Bíblia diz que enquanto eles não entraram na guerra, o inimigo foi avançando. Enquanto você não entrar na guerra, o seu medo, sua procrastinação, sua covardia, a covardia desse nobre de nível baixo, faz com que o inimigo vai tomando território. É a esposa, é o filho, é a filha, é o serviço, é o profissional, é o emocional. E ele vai perdendo, mas ele tem medo, fala assim, ou é acomodado porque é difícil ir para a guerra mesmo. Ele tem autopreservação. Aquele que quiser ganhar a sua vida deve perdê-la. Foi o conselho de um nobre vencedor, Jesus Cristo. Você está com medo? Saul está com medo. Isso esparramou. Quando eu não tomo atitude, quando eu não faço o que devo ser feito, isso se espalha. E a vergonha é grande. Agora está andando Golias com as ferramentas dele lá no vale, sozinho. Cadê bando de covarde? Você não tem noção as palavras que saíram da boca de Golias. Tem uma hora que o nobre tem que lutar. E se ele não lutar certo, ele vai ficar humilhado. O Golias ficou, rodeou. E ninguém dizia, Saul, a guerra é sua. Ei, essa guerra é sua. Se realizar profissionalmente, ser uma pessoa excelente, ser um nobre, ter sonho, é seu. Não é de seu pai, não é de sua mãe, não é de sua esposa. É seu, é seu. O que você carrega como nobre?
Um nobre tem planos nobres, feitos nobres, e por isso ele permanece. Ousadia, coragem, determinação, trabalho, esforço, sacrifício. A vida acorda você todos os dias para você descer no vale e vencer. E vai ser difícil, terá um Golias, terá um urso, terá um leão, mas é nisso que eu faço história. Tá a chance, Saul, de você manter o seu reino e permanecer. Não, em vez de descer e lutar, ele começou a fazer promoção. Gente, quem lutar vai ser livre do imposto. Quem lutar vai casar com a filha do rei. Quem lutar vai ter riqueza. Mas com a ausência de nobres, ninguém enfrenta desafios. O nível deles é tão baixo. Todo mundo sabe que o desejo de Deus era vencer os filisteus, ampliar o reino. Eu imagino nas tendas da confusão naquele dia, que eles falavam assim, ó, amanhã eu vou meter a mão na cara desse gigante. Amanhã, rapaz, amanhã eu vou jejuar, amanhã eu compro o livro, amanhã eu vou conversar, amanhã eu vou orar, amanhã, 10 anos e nada mudou, amanhã, e o mesmo problema persiste, porque amanhã, eu deixei amanhã. Eles começavam a falar, mas quando chegava no amanhã, era sempre amanhã, porque amanhã nunca chega. O dia da vossa luta é chamado hoje. Se hoje não mudardes vossas posições, então chora. Não choro de um campeão. Não. O que eu escolho? A minha escolha é o meu amanhã. Vou te falar, isso aqui é uma verdade. Hoje é o primeiro dia do resto de nossas vidas. É hoje que eu defino, não é amanhã. A postura, o princípio que eu investi, analisei, busquei, introduzi na minha vida como uma tatuagem lá no meu coração, que chegou a pintar o meu espírito. Eu quero crescer, eu vou ter algo diferente. Chega, levante sua mão e diga, hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Saul, chegou a guerra. Sim, ela vem com morte, ameaça, ela vem com muita coisa. Mas eis que o Senhor Deus já deu sinais de que Ele é contigo nessa guerra. Eis que você tem provas, Ele já te chamou, Ele já te marcou. Não tenha medo, confia. O pacote da fé vem cheio de coragem, ousadia, determinação, perseverança. Sonhos, projetos nobres, feitos nobres. Vai! Deus não jogou você numa guerra sem dar sinais de que Ele é contigo. Você que está me escutando agora, tem sinais que Deus já declarou nos céus, na frente de demônios e de todos os inimigos teus, e até de pessoas que estão do seu lado. Deus já disse que você é o nobre que fará a história. Você não tem marcas disso? Você não tem sinais disso? Saul tinha tudo. Desce do trono, é hora de lutar. Vai lá, nobre, eu te coloquei para ir, Saul. Mostra para eles quem sou eu em sua vida. Eu te escolhi, te chamei, eu te coloquei em lugar de honra, destaquei você. Desce para a guerra. Não, eu posso morrer. Sim, Saul, mas eu sou contigo e você não vai morrer, questão de fé. Pense no futuro e não no encerrar da vida. Entra na luta. Saul, sabe o que faz? Promoção. Casa com a minha filha, resolve o meu problema. Eu tiro o seu imposto. É incrível, né, pastora Sheila? Quando você tira o imposto, você gera folgado. É uma promoção. Saul falou, vamos tirar o imposto desse cara aqui, não vai ter imposto não. Quem é que quer pagar imposto? Quem quer pagar o preço? Quem quer pagar o sacrifício? Isso é uma promoção incrível. Lá na frente, vai ser chamado genro do rei, vai se tornar príncipe. Saul era um nobre que não desatou nobreza. Você é um filho do rei, você é uma filha do rei, mas você pode não estar desatando a nobreza que procede do rei, porque Saul era nobre. Ele devia desatar a nobreza em todo o exército, pelo contrário, a atitude dele mostrou que o nível de nobreza dele era bem baixo. Como é que alguém vai lutar uma luta que nem o rei quer lutar? Ei, você quer que seu filho seja algo que você se recusou a ser? Meu filho, você precisa estar na igreja. Mas você tem uma dificuldade de estar. Meu filho, você precisa ser um homem que ora. Mas você tem dificuldade de orar. Meu filho, você precisa ser uma pessoa que lê a palavra. Você tem dificuldade para isso. Você está empurrando gente para onde você não quer ir, você mesmo não vai. Como eu levarei pessoas para um lugar que eu mesmo não quero ir, irmãos? A Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar. Não é apontar o dedo falando assim, ó, vai meu filho, vai. Não! Filho, vamos, estamos juntos no projeto. É assim que funciona, pai. É difícil, mas é assim, filho. Jesus falou isso para os seus discípulos. Ele não dourou a pílula. Ele disse, olha, apóstolos, sereis reconhecidos de todas as nações, mas sereis aborrecidos. Eles não me pouparam, não pouparão a vós. Eu irei para a cruz, assentarei num trono. Faço o mesmo caminho. É o caminho do nobre. Haverá lutas e batalhas, mas a glória é prometido para o nobre.
que enfrenta a luta do dia a dia. Mas isso aconteceu? Ninguém foi 40 dias, até que chegou alguém nobre. Alguém falou, não gente, isso aqui tá esquisito demais. Davi, a nobreza ela desata desde pequeno. A Bíblia diz que quando Saul foi destinado, foi tirado do trono, porque todo nobre que não amplia sua nobreza será tirado do trono. Você vai ser tirado da sua profissão. Você será tirado do seu posto. Tudo é tirado do nobre, se ele não é nobre na sua essência. A aparência, a maquiagem cai, todo benefício que vai com a nobreza é removida. Pessoas têm perdido bons empregos, têm perdido bons casamentos, têm perdido tudo. Por quê? Porque não tem nobreza. Não reconhece, não honra, não celebra e não investe. Saul, sai do trono. Samuel, eu já tirei Saul do trono. Saul só sai 17, 20 anos depois. Mas ele já não estava no trono, ele ocupava apenas uma posição. Quantas pessoas já perderam o casamento? Está no casamento, mas já perdeu. Quantas pessoas estão na empresa, mas já perdeu? E aí vai. Já perdeu no reino espiritual. E é questão de dias será consumado. Porque deixou de ser nobre, planos nobres, atitudes nobres, feitos nobres. Porque o que firma o nobre é os seus planos e seus feitos nobres. Saul foi removido. Agora vai ser Davi. Depois de ser ungido do mesmo jeito, reconhecido, lá, sabe aonde? Atrás do gado. Quando foi ungir, aí eles olharam os soldados de Saul. Os primeiros a entrar, porque Jessé fala, opa, o Samuel veio escolher alguém para ser nobre. Meus filhos vão ser. Certeza, aqueles que trabalham com Saul, que já estão com o espírito de Saul, não serão eleitos. Tem que ser alguém que está fora dessa influência de medo, procrastinação. O que Deus fez para escolher Davi? Davi está lá no meio do deserto, sem nada. E a Bíblia diz que quando o profeta olhou e Deus rejeitou todos, ele falou, não tem mais alguém não? Aí então Jessé falou assim, tem sim um moço. Essa palavra menor ou moço no hebraico significa repugnante, inferior, insignificante. Só que ninguém viu que tudo que põe na mão de Davi dá certo. Porque ele é mandado para o deserto para cuidar das ovelhas, ele tem responsabilidade com as ovelhas. Do jeito que ele começa, ele vai até o fim, em tudo. Ele é tão sério que o pai dele fala, vai cuidar das ovelhas, ele vai. A palavra para o hebraico, sabe aquele serviço mais nojento, mais que ninguém quer fazer, é dado a essa pessoa, Caloutem. É dado a esse pequeno, a esse inferior, a esse repugnante. Sabe aquele serviço que ninguém quer fazer? Os irmãos de Saul mais velhos, nenhum fazia. O quê? Eu? Você acha que eu vou lavar aquilo lá? Pai, só tem que me reconhecer. Eu estou no exército de Saul, pai. Ó, os bíceps, olha minhas armaduras, eu sou do outro projeto. Só que Deus estava de olho lá. Porque o coração de Davi era coração nobre. Ele pegava e ia até o fim, nunca parava e sempre sonhava em crescer. Tudo dele era transformar o ambiente. Digo, nobre é chamado para transformar o ambiente. É lógico que sempre é melhor. Davi chegou no ambiente das ovelhas, mudou. Porque veio um urso, veio um leão e ele enfrentou. Irmão, pergunta para mim, quem é que ia colocar a vida dele diante de um leão para tirar a ovelha que estava? O cara tem que ser nobre, coragem. Olha o princípio dele. Não, é melhor o leão levar a ovelha e que eu fique bem. Nem passou na cabeça do nobre Davi. Quando o leão catou a ovelha, Davi já saiu louco, cata daqui, cata de lá, enfrentou e sentou o pau na cara do leão. E quando o leão largou, a ovelha veio para cima dele, porque veio mesmo. E quando veio, a Bíblia diz que Davi segurou na barba do leão e deu nele e matou o leão, matou o urso por uma ovelha. Irmãos, princípio inegociável, por menor que seja o valor do reino, esse é o meu valor. Vou dar a vida pela minha ovelha. E Deus olhou e falou assim, ó lá, o exército de Saul vai estar lá na guerra. Ninguém vai ter coragem de lutar para defender minha honra, meu nome e pôr um projeto à frente. Mas esse aqui está se entregando por uma ovelha. Davi desceu. Quando ele chegou, viu o inimigo. A Bíblia diz que Davi olhou para ele e falou assim, olha, Saul, ninguém tenha medo, porque o medo batia nas pernas de todo mundo. Medo, insegurança, covardia. O retrato de Israel no governo de Saul. Aqueles que estão à sua volta revelam o retrato que há em você, na sua liderança. Sua família, sua casa, acomodação, procrastinação, raiva, ressentimento, ódio, preguiça. O retrato está lá. Chegou a guerra e o povo está chutando, mordendo um no outro, em vez de lutar contra o inimigo, é o retrato da liderança. Eu vou ler esse texto aqui, é recente. O comandante do ferry sul-coreano que se afundou em abril, provocando a morte a mais de 300 pessoas, foi condenado nessa terça-feira a uma pena de prisão de 36 anos, depois de ser considerado culpado por vários atos de negligências graves. O Ministério Público tinha pedido a prisão perpétua para Lee Jong-suk,
pelo crime de homicídio por negligência agravada. Mas os juízes do tribunal ainda aliviaram, pois não encontraram provas que apontassem para o homicídio. Aos 69 anos, a pena aplicada ali deverá muito provavelmente corresponder na prática a uma pena de prisão perpétua. Pegou 6 anos, tem 69. Foi a 16 de abril que Ferry Seul naufragou ao largo do sudoeste da Coreia do Sul. Enquanto fazia o trajeto entre a Incheon e Ilha Jeju, a bordo seguiam 476 pessoas, das quais 352 eram estudantes do liceu numa visita de estudo. O desastre provocou a morte de 304 pessoas, mas durante as buscas, que terminaram horas antes do anúncio do veredicto, 9 corpos ficaram sem ser encontrados. O comandante da embarcação foi filmado fugindo a abandonar o ferro durante o naufrágio, deixando centenas de pessoas encarceradas. Durante as audiências, Lee pediu desculpa por ter fugido durante o desastre. Reconheceu que deveria ser condenado à morte, mas negou sempre ter tido a intenção de sacrificar aos passageiros. Abre aspas na língua do comandante Lee. Fiquei com muito pânico. Não tomei as medidas apropriadas, o que levou à perda de muitas vidas preciosas. Eu peço perdão. O comandante de uma embarcação é orientado a nunca abandonar o barco. Nunca abandone o barco. Esse é o princípio do nobre. Nunca abandone uma rede, nunca abandone uma célula, nunca abandone um projeto, nunca abandone o barco. Tu é nobre. Não abandone, é orientado, mas na hora todos fazem um voto, todos aliançam, eles têm a cartilha do comando, então vamos lá. A hora que a coisa aconteceu, ele diz, eu entrei em pânico, não tomei as atitudes apropriadas. Não consegui. Pânico, medo, o medo é exacerbado. O que você faz quando você entra em pânico, quando a coisa pega, quando o problema vai acabar o casamento, vai acabar a família, vai acabar a igreja, vai acabar, muitos fogem. Comandantes pulam para fora do barco. Não, já vi, vai afundar. O grito de tá com problema, já começam a discutir. Cadê o senhor Lee? Cadê sua atitude? Ele diz que entrou em pânico e desesperadamente ele fugiu quando o barco está para naufragar. É certo que muitos desejaram fugir, mas o comandante, ele tem que ficar até o fim. Quem é o comandante da sua vida? Você é o comandante da sua vida. Sua faculdade, seus estudos, seu casamento, os seus filhos, seu esposo, sua esposa. Qual é a decisão? Seu navio está sacudindo e você vai tomar atitudes precipitadas? Você tem certeza das atitudes que você está tomando, comandante Lee? É isso mesmo que você vai fazer? Essa é a sua escolha? Os nobres de nível baixo pegam os botes e vazam. Saul vai para vou nada, vamos pôr Davi, vamos pôr outro. E a Bíblia diz que Davi foi e matou aquele gigante. Viu o espírito que Saul liberou no exército, em todo Israel? Tudo isso estava impregnado, porque eu só dou aquilo que eu tenho. Eu transfiro aquilo que eu tenho. Você não dá mais nada. Se você fizer uma maquiagem de que você não, no caráter maquiagem não funciona. O caráter é caráter. Se tem defeito de caráter, tem que ser permitido o Senhor lapidar, arrancar a casca, tornar um brilhante nobre caráter. Mas ele não permitiu. Olha como encerra a vida de Saul. Um nobre de nível baixo, na sua nobreza. Ele adoeceu todo o exército, ninguém tinha coragem de lutar, de guerrear, ficou todo mundo assim. Esse era o retrato. Qual é o retrato daqueles que andam com você? Saul morreu com o exército envergonhado, humilhado, fracassado, porque nunca fez guerra de forma certa. Nunca lutou nos princípios, não com a estrutura do seu caráter e do seu governo. Davi permitiu. Ele foi um grande rei. 2 Samuel, abra aí, capítulo 23. Versículo 8. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe, Bet, filho de Tequemone, o principal de 3. Este brandiu sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aiô, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali, reunidos para a peleja. Quando já se haviam reirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar o despojo. Depois dele, Samá, filho de Axé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pois Sama, no meio daquele terreno, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou o grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega, foram ter com Davi a caverna de Adulão, em uma tropa de filisteus se acampava no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber da água do poço que está junto à porta,
porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na, e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor, e disse: longe de mim o Senhor faz tal coisa, beberia eu o sangue dos homens que lá foram por perigo de sua vida? De maneira que não quis beber. São estas coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 30, alçou a sua lança e contra 300 feriu, e tinha nome entre os 3 primeiros. Era ele mais nobre do que os 30, e era primeiro deles. Contudo, aos primeiros 3 não chegou. Versículo 23. Era mais nobre do que os 30, porém aos 3 primeiros não chegou a Davi, e Davi o pôs sobre a sua guarda. Havia em Davi um exército de nobres, e eles eram marcados pela ousadia, coragem, determinação, perseverança no projeto de ampliar, estabelecer, proteger o reino. Qual é a sua disposição de lutar? Eles eram nobres, mais nobres do que os outros, mas entre os 3 não chegaram, porque haviam sempre mais nobres. Os meus feitos, os meus planos, minha dedicação nobre faz eu permanecer como nobre.